CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva fala hoje sobre o Sistema Único de Mobilidade. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, os senhores ouvintes. Prazer estar com você. Um assunto que está em moda hoje, né, Cláudio? Hoje, realmente, discutir mobilidade é uma necessidade das cidades, uma necessidade para as pessoas, é uma necessidade para as administrações municipais. Exatamente. Hoje, portanto, a gente fala sobre esse plano de mobilidade. Manaus já tem seu plano de mobilidade. Queria a tua opinião. Esse plano funciona, não funciona? Esse plano é importante para dar diretrizes? O que você pode explicar para o ouvinte da CBN sobre o plano de mobilidade aqui de Manaus? Cláudio, nós já fizemos o nosso papel, o nosso dever de casa, já há mais de 5 anos, e que, na realidade, nós, para o ano, nós já teremos que dar uma revisada no nosso plano. Mas o mais importante, Cláudio, é que o marco de tudo isso, de se rever tudo isso, de se aprimorar essa necessidade básica da população nas capitais, nas cidades do Brasil, é que nós temos que priorizar como as pessoas estão se deslocando em suas cidades, principalmente após pandemia, Cláudio. Né? Esse foi o novo marco, né? Teve o antes de Cristo, depois de Cristo. Nós temos o antes da pandemia e o depois da pandemia. O que nós necessitamos hoje, urgentemente, é garantir um transporte público de uma maneira integrada, sustentável, acessível, para que a população possa chegar ao seu local de trabalho, à sua escola, ao lazer, ao setor de saúde, aos espaços de comércio e serviço, né? E nós temos que aproveitar a oportunidade, Cláudio, que nós temos um novo governo federal, para começar a discutir um novo marco para a mobilidade. Porque, Cláudio, nós já estamos convivendo e vamos conviver daqui para frente com um novo modelo econômico de arrecadação e distribuição de impostos, né? A centralização, isso que foi votado na Câmara, que vai ser votado no Senado, vai dar uma centralização e vai retirar, ou pelo menos da administração, por exemplo, impostos para os municípios, como o imposto sobre serviço, né? Dos municípios das capitais. As capitais, elas serão as mais afetadas, porque hoje, e estou dando o exemplo de Manaus, Manaus utiliza parte desse recurso do ISS para injetar no subsídio ao transporte, para injetar na manutenção do sistema viário, para injetar na melhoria do trânsito da cidade, para fazer obras, para implantar serviços que visem diminuir a tensão, diminuir o sofrimento da população no seu deslocamento. Então, na realidade, nós temos que utilizar um momento para se discutir. Principal, Cláudio, é que os municípios, se até então, antes da pandemia, eles não tinham condições de manter, de financiar infraestrutura viária, infraestrutura de transporte, eles não tinham dinheiro para bancar o subsídio da tarifa para o usuário, e nós vimos hoje um especialista dizer que o principal problema é a tarifa. É por isso que muitos municípios começaram a adotar a tarifa zero. O município adota efetivamente toda a responsabilidade do custo do transporte e o cidadão tem direito à tarifa zero, a não pagar a tarifa, né? Esse é um exemplo que se tem hoje no Brasil, claramente se convive. Ou seja, é o momento de se discutir. Isso tudo, essa discussão, os especialistas estão chamando da criação de um sistema único de mobilidade, para que o país volte a pensar que a mobilidade urbana ela é tão importante quanto a saúde, que tem um sistema único de saúde. Ela é tão importante como a questão social, quando cuida do deficiente, quando cuida da pessoa do desvalido, do excluído, da pessoa pobre que mora na periferia, no aspecto social, que é o Sistema Único de Assistência Social.
Então, hoje a mobilidade, que é a de responsabilidade dos municípios, ele precisa ser financiado pelo governo federal para aquisição de ônibus, ele precisa ser revisto a maneira que se calcula a tarifa, porque, Cláudio, é injusto colocar na mão, na costa, na responsabilidade de quem mora longe, de quem é pobre, quem tem subemprego, a obrigação de bancar o seu deslocamento, né? Ou seja, a tarifa. Esse é o modelo que tem que ser mudado. Então, o Sistema Único de Mobilidade, ele veio para despertar, abrir esse leque de discussões, que a questão da tarifa é um problema grave, a questão, porque quando aumenta o subsídio, e muitas vezes, quando as prefeituras pagam o subsídio, Cláudio, é necessário que as prefeituras cobrem qualidade, Cláudio. Não adianta só pagar o subsídio. É preciso que o ônibus esteja limpo, o ônibus esteja no horário, que ele tenha velocidade comercial, que ele não demore tanto no seu tempo de viagem, que ele tenha prioridade de operação no sistema viário, que ele traga mais segurança ao usuário dentro e fora do ônibus. É isso aí, né, Manuel? A gente comenta há um tempo, né? A gente pontua isso, né? Enfim, desde quando Manaus é Manaus, literalmente, né? E é o nosso papel, o nosso dever, inclusive, é esse. Mas eu fico me perguntando sobre esse plano da prefeitura. Aliás, é um plano, gente, esse plano de mobilidade não é um plano de prefeitura, é um plano de estado, né? De estado, no caso, que abrange muito mais do que a gente possa imaginar aí, né? Então não é um plano que nasceu apenas especificamente numa prefeitura, né? É um plano que as outras prefeituras terão que seguir ao longo do tempo. E aí me pergunto se esse plano de mobilidade aqui de Manaus, ele funciona de fato, ou tudo está muito no papel e nenhuma prática ou pouca prática, né? Porque, por exemplo, a Marta Barreto aqui opina, o plano da prefeitura não funciona, né? Tem aqui o ouvinte da CBN, Emanuel. Olha, esse plano de mobilidade aqui de Manaus não funciona, Clauson Dutra, eu pelo menos não vejo. Né? Os ouvintes da CBN, portanto, olhando esse plano de mobilidade urbana e se perguntando se de fato funciona, ô Manuel Paiva. Cláudio, nós temos que ser bem claro e cristalino. Quando a população avalia a qualidade do sistema de transporte, ela chega a algumas conclusões, né, Cláudio? Que esse sistema, Cláudio, ele é inconfiável, desconfortável, sujo, inseguro, ineficiente, ele é caro, ele é ruim, ele não é acessível. Claro que esse serviço que é oferecido à população significa que alguma coisa tem que ser feita de uma maneira radical. Não adianta dizer que eu estou sendo eficiente, que estou realizando 99% das viagens programadas, quando na realidade a população está chegando atrasada, ela está desconfortável, ela está andando em ônibus superlotado, ela está andando em 1h30 que tem da Cidade Nova até o centro. Evidentemente que o sistema, a qualidade do sistema não presta. Ele é imprestável e ele se torna caro por causa disso. Ora, é culpa do plano? Não, necessariamente não, né? O que nós temos que analisar é que quando tem um plano de mobilidade que diz que tem que ser BRT, é necessário que tenha recursos para financiar corredores exclusivos de ônibus, para financiar sistema inteligente de semáforos, que tenha monitoramento, que tenha fortalecimento do órgão de gerência, que tenha preparação da mão de obra, que tenha treinamento de pessoal, que tenha comunicação com a população, que tenha comprometimento com uma tarifa mais acessível para a população, que se tenha ônibus mais adequados para a população. Evidentemente que a culpa não é do plano, né? O serviço que não está sendo avaliado, criado, para que ele possa chegar à população. E eu concordo plenamente com a população. Ninguém hoje, em sã consciência, deixa o seu carro em casa, vai deixar a sua moto em casa. É por isso que hoje a motocicleta, ela representa 33%
30% da frota de Manaus circulando na cidade, ela representa 34% da frota do estado circulando em todo o estado. Por quê? A população fugiu do transporte público por conta disso, pelo mau serviço. Não foi pelo plano de mobilidade. O plano é ótimo. O plano prevê transporte hidroviário. O plano prevê um terminal de integração. Agora, precisa ser implementado. Agora, para isso, Cláudio, necessita prioridade na aplicação de recursos. Em vez de se fazer um viaduto, é importante se fazer uma faixa exclusiva de ônibus que dê velocidade aos ônibus. É preciso de que, em vez de colocar asfalto em toda a cidade, é necessário também fazer uma manutenção somente nas vias que passam ônibus, prioritariamente, que o nosso abrigo tenha iluminação, que o nosso abrigo tenha sistema de informação, que tenha que a nossa calçada seja mais adequado para que a pessoa, o cadeirante, a pessoa com deficiência visual, a pessoa com qualquer dificuldade de mobilidade possa se deslocar, sair da sua casa, entrar na escola, ir no terminal, ou seja, as pessoas têm uma cidade mais acessível e inclusiva. Exatamente, porque senão não adianta nada ficar no papel, e você tem razão. É necessário se aplicar programas prioritariamente para que a população tenha sua qualidade de vida. Cláudio, eu concluo dizendo o seguinte: as cidades são para as pessoas. As cidades não são para sistemas, não são para automóveis. Nós não estamos numa cidade para automóveis, nós estamos numa cidade para as pessoas. E se as pessoas estão insatisfeitas, elas não estão podendo andar no sistema de transporte, é sinal que muita coisa está errada. Muita coisa precisa ser melhorada. Mas nós não podemos demonizar um plano de mobilidade que o plano ele é aceitável, ele é bom, agora ele precisa ser implementado, precisa recursos, precisa prioridade de aplicação. Perfeito. Marta Barreto concorda com suas palavras aqui no YouTube da CBN, ela bate palmas, inclusive. Vale até a pena, gente. Acho que a gente já fez isso aqui na coluna com o senhor, né, Manuel Paiva? A gente já destrinchou esse plano de mobilidade urbana em outras oportunidades, ponto a ponto. Não lembro disso, acho que foi logo no início da coluna. Qualquer coisa a gente pode, se o ouvinte da CBN quiser, até voltar a destrinchar esse plano de mobilidade urbana para dizer trecho a trecho o que ele diz aí. Se o ouvinte da CBN quiser, é só mandar mensagem para a gente dizendo o que quer aí no YouTube, no WhatsApp da CBN Amazônia. Grande Manuel Paiva, forte abraço. Forte abraço.